Fala, galera, estamos de volta. Hoje a gente vai concluir a parte que a gente começou de conjunção, beleza? Espero que a primeira etapa tenha ficado bem clara para vocês, mas lá vai a segunda parte. Agora nós vamos falar das conjunções subordinativas. Mas antes, vamos relembrar o conceito, que a conjunção é aquela palavra que liga ou introduz orações, beleza? As conjunções subordinativas, elas servem para dar origem às orações subordinadas. Vamos só passar por cima, assim, de uma maneira facinha, o conceito das orações subordinadas. São 3 tipos de oração subordinada, e esses 3 tipos, a gente vai ter o seguinte, ó. Oração subordinada substantiva, que exerce a função do substantivo, oração subordinada adverbial, que exerce a função do advérbio, e oração subordinada adjetiva, que exerce a função do adjetivo. Todos esses 3 tipos de oração estão subordinados a uma outra oração que a gente vai chamar de oração principal, certo? As adverbiais e as substantivas são introduzidas por conjunções subordinativas. As adjetivas não, elas são introduzidas por pronome relativo, beleza? Então, a gente vai falar aqui de 2 tipos de conjunção subordinativa. Conjunção integrante, que vai dar origem às orações subordinadas substantivas, todas elas, e as conjunções subordinativas, que dão origem às orações adverbiais, tá bom? Vamos ver como que é isso. A conjunção integrante, ela é diferente das outras. A gente tem 10 tipos de conjunção subordinativa: causal, consecutiva, concessiva, comparativa, conformativa, condicional, temporal, proporcional, final e integrante. Dessas 10, 9 têm ideia de alguma coisa. A causal tem ideia de causa, a temporal tem ideia de tempo. A única que não tem ideia de nada é a conjunção integrante. Professor, então como é que eu vou identificar? Calma. Primeiro, são só 2 conjunções integrantes, Q e C, ok? Segundo, como ela introduz uma oração subordinada substantiva, essa oração inteira vai ocupar o lugar de um substantivo. Olha como é que funciona. Espero que você volte. Espero que você volte. Você pega o que você volte, poderia ser a mesma coisa que sua volta, e volta é um substantivo. Professora, não entendi não. Tem outra coisa. Você poderia fazer assim: espero isso. Percebam que a gente pode trocar que você volte todinho pela palavra isso. E isso é um pronome. E pronomes substituem nomes, ok? Então, se você perceber que é a conjunção que ou a conjunção se, elas não têm ideia de nada, e se você pegar dela para frente, você pode trocar pela palavra isso, é porque é uma conjunção integrante, beleza? A gente vai aprofundar esse conteúdo lá na frente quando falar de orações subordinadas substantivas, tá? Dá uma segurada, acalma o coração que a gente volta nisso depois. Agora, as outras conjunções vão dar origem às orações adverbiais. São elas, primeiro, causal. As causais vão introduzir uma ideia de causa. Você pode gravar quantas você quiser, mas eu sempre sugiro gravar 2 ou 3, já que e visto que, por exemplo. São clássicas, em qualquer lugar que elas aparecem, elas vão ser consideradas conjunções causais. Nos exemplos eu coloquei outras justamente para vocês terem essa visão um pouco mais ampla das coisas, tá? Ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. Qual a causa dele não fazer a pesquisa? Não dispor de meios. Então, aqui a gente tem a ideia da causa sendo introduzida. Através de qual palavra? Porque, que é a nossa conjunção causal aqui. Beleza? Olha outro exemplo. Como não se interessa por arte, desistiu do curso. Já que não se interessa por arte, desistiu do curso. O que a gente percebe aqui também? O como, ele vai ser uma conjunção causal sempre que ele vier no início da frase e a gente puder trocar por já que ou porque. Beleza? Então, fechou. A ideia de causa tá aí. Agora, como a gente aprendeu lá na física, sim, física, eu lembro vagamente, gente, eu detesto física, mas respeito física. Ou não, vocês nunca vão saber.
Bom, olha só. A física diz que toda causa gera uma consequência, beleza? Na língua portuguesa também vai acontecer. Só que existe a conjunção que introduz a ideia de causa e existe a conjunção que introduz a ideia de consequência. Como que isso é na prática? Olha só. Estudou tanto durante a noite que dormiu na hora do exame. Qual a causa dele dormir? Estudar durante a noite. E qual foi a consequência? Dormir na hora do exame. Então, quem está introduzindo a consequência aqui é a conjunção que. A conjunção que é a que mais aparece para dar a ideia de consequência. No entanto, ela vai ser consecutiva quando antes dela aparecem as palavras tal, tanto, tão, tamanho. Por exemplo, ó, observa no primeiro exemplo aqui. Estudou tanto que aconteceu isso. Essas palavras precedem a conjunção que. Professora, tem que estar bem antes, igual esse aqui? Não, pode estar do lado, igual aqui ó, no segundo exemplo. A dor era tanta que a moça desmaiou. Beleza? E a gente consegue perceber a ideia de consequência na frase. É isso que eu falei para vocês. Não dá para a gente gravar tudo, não tem problema. Só que a gente sabendo observar dentro de cada contexto qual a relação de sentido, isso já basta e já é sucesso. Vamos seguir. Bom, as conjunções concessivas, eu costumo dizer que elas são como se fossem uma exceção à regra. As principais são embora, ainda que e mesmo que. São as que mais aparecem. Olha o exemplo. Embora fosse tarde, fomos visitá-lo. O que a gente percebe? A regra é, se é tarde, a gente não faz visita. Só que a gente foi mesmo assim. Isso é uma exceção, é uma concessão. É você abrir uma exceção a uma regra. Então, aqui a gente vai ter uma conjunção concessiva. Tudo bem? Olha o outro exemplo. Eu não desistirei desse plano mesmo que todos me abandonem. Quando todo mundo abandona, nossa tendência é desistir, mas ele quebra essa regra e não desiste mesmo assim. Deu para entender, gente? Essa aqui é muito importante, tá? Então, concessiva, lembra sempre, é uma exceção à regra. Tá massa? Vamos lá. Condicional tem ideia de condição. As principais são se, caso e desde que. Olha só, se precisar da minha ajuda, telefone-me. Qual a condição para você me telefonar? Caso precise da minha ajuda. Então tá aqui a condição. E quem introduz a ideia da conjunção? A minha conjunção se. Beleza? Fácil, né? Vamos lá. Conformativa tem ideia de conformidade. São 4. Como, conforme, segundo e consoante. Consoante, professora? Sim, gente. Consoante não é só aquela letra que não é vogal. Consoante também é uma conjunção, é uma palavra que é sinônimo de conforme. Olha o exemplo. O passeio ocorreu como havíamos planejado. O passeio ocorreu consoante havíamos planejado. É a mesma coisa. Fica aí uma dica para vocês também de redação. Às vezes a gente vai fazer alguma citação dentro do texto, a gente coloca lá, segundo fulano de tal, conforme a lei tal. Então, são palavras que todo mundo vai usar. Se você quer fazer diferença, usa uma palavra como consoante, por exemplo. Consoante, fulano de tal, tananã, tananã, tananã. Fica top. A galera vai ver, nossa, ele tem um vocabulário melhor do que aquele outro que usa sempre as mesmas palavras. Isso ajuda muito, viu, gente? Fica a dica. Lembra da palavra consoante, tá? Usem sem moderação. Vamos lá. Comparativas. Eu acho que de todas, essa é uma das mais fáceis, porque todo mundo consegue entender a ideia de comparação, né? Eu pego uma coisa, pego outra, estabeleço uma relação entre elas. Então, por exemplo, o jogo de hoje será mais fácil que o de ontem. Eu comparo o jogo de hoje ao jogo de ontem, dizendo que um é mais fácil que o outro. Qual palavra eu usei para traçar essa comparação? Que. A mais clássica das conjunções comparativas é a conjunção como, né? Como, tal como, que, tanto faz, tá bom? Vamos seguir. Temporais vão introduzir ideia de tempo. As principais são desde que, assim que, quando.
E cuidado com mal com L. Mal com L pode ser um advérbio de modo, pode ser um substantivo e pode ser uma conjunção temporal. Quando? Quando eu posso trocar por assim que. Olha o exemplo. A briga começou assim que saímos da festa. Ou eu poderia dizer, a briga começou quando saímos da festa. Mantém a ideia de tempo. Quando eu posso usar a conjunção mal como temporal? Por exemplo, mal chegamos, começou a chover. Assim que chegamos, começou a chover. Ok? Fácil, né? Vamos lá. Proporcionais. Está acabando, gente, eu juro. As proporcionais têm ideia de proporção. É só você lembrar de uma balança. Quanto mais isso, menos isso. Quanto menos isso, mais isso. Ou quanto mais, quanto menos, menos. É uma proporção. Por exemplo, o preço fica mais caro à medida que os produtos escasseiam. Quanto menos produtos, mais preço. Ok? Fácil. Finais. As conjunções finais vão ter a ideia de finalidade. É tipo um objetivo. Você faz isso com esse objetivo, com essa finalidade. As principais são para que e a fim de que. Lembrem que esse afim é separado, tá? O afim só é junto quando você está afim do seu crush, afim de alguém, ou quando a gente está falando de áreas afins, áreas que têm afinidade entre si, tá bom? Exemplo, toque o sinal para que todos entrem no salão. Toquem o sinal a fim de que todos entrem no salão. Beleza? Agora vamos lá. Locução, a gente já vem falando nas outras aulas. O que é uma locução? Um bloquinho de palavras, um conjunto de palavras que juntas funcionam como uma só. Locução conjuntiva é quando a gente tem duas ou mais palavras funcionando como uma única conjunção. Por exemplo, visto que, desde que, a proporção que, todas aquelas que têm duas ou mais palavras. Fechou? Bom, galera, pratiquem, façam os exercícios, mandem as dúvidas para mim, eu estou à disposição de vocês para ajudar, tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, estudem, 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 que é sucesso, beleza? Tchau, beijo. Daqui a pouco eu volto.